Graça e paz, guerreiros. Série Descortinando o Adventismo, volume 2, vídeo 7. Hoje nós falaremos sobre o sábado nas epístolas numa visão específica. Hoje a gente vai entrar naqueles versos que quem conhece um pouco mais sobre esse assunto sabe, são versos bem cirúrgicos, bem incisivos a respeito da questão da guarda do sábado, escritos pelo autor ali mais da metade do Novo Testamento, que foi o apóstolo Paulo. Tá bom, gente? Então hoje é imperdível, você vai ter que assistir até o fim. Não sai daí, não desgruda aí teus olhos dessa tela, a não ser para pegar a tua Bíblia agora e para anotar alguns recadinhos que a gente vai jogar aqui agora. Como sempre, se você não quer ouvir os recados, não quero ouvir os recados, que saco. 5 minutos para frente, tem problema, joga 5 minutos para frente. Eu tenho que dar esses recados. Por quê? Porque Cleison, você só quer saber de vender livro. Eu já vi uns comentários assim, meu Deus, povo. Gente, olha só. Praticamente em todos os vídeos que eu posto, tá, tem alguém que vem e pergunta: como eu faço para adquirir seu livro? E assim, a gente deixa, né, várias formas ali no texto, na descrição do texto do vídeo. Geralmente no início do vídeo eu falo, mas então sempre tem alguém que não entendeu ainda. Então por isso que a gente tem que dar esses avisos, tá bom? A ideia aqui, obviamente, é vender livros também. Por quê? Porque o livro foi escrito e o livro precisa chegar na mão das pessoas e tem que fazer sentido para mim. Eu não vou pagar para escrever um livro, né? Então, eu pelo menos tenho que, né, arcar com os meus custos. Entendeu? Tá explicadinho? Tá. Se você conhecesse um pouco a respeito da questão editorial, você não falaria uma besteira dessa, porque escritores não ganham dinheiro. A maioria deles não ganha dinheiro com venda de livros, tá? Só paga os seus custos ali. Claro, a não ser que você venda milhões de livros, aí é uma outra história. Mas então não é assim, tá? Do jeito que a maioria pensa. Bom, vamos lá então ao que interessa. Os recados. Se você quiser adquirir o livro, vá até o site descortinandoadventismo.com. Ali você vai ter 3 categorias: Descortinando Adventismo volume 1, Descortinando Adventismo volume 2, ou a loja com camisetas, tá? Entra ali e faça suas escolhas. E no máximo aí em 10 dias, 2 semanas, o livro está na tua casa. Beleza? Você também pode adquirir o volume 1 pela Amazon. É bem provável que também pela Amazon você consiga comprar o volume 2 nesse momento que você está assistindo esse vídeo. Essa distribuição ainda estava sendo organizada pela editora quando eu fiz esse vídeo, então eu não tenho certeza absoluta se vai estar, mas é provável que sim, tá? Se tiver venda lá, compra lá. Se tiver, assim, com certeza vai estar no site descortinandoadventismo.com, mas se quiser comprar pela Amazon, vai lá na Amazon, dá uma olhadinha lá, se estiver lá você pode adquirir por lá também. Vamos ao sorteio desse vídeo, que mais uma vez, Gleice, você esqueceu de ver, né? Esqueci? Esqueci. Então vamos ver qual que é a hashtag de hoje, que eu anotei aqui. Hashtag de hoje, amigo, é hashtag, né, jogo da velha, sou da tribo do leão de Judá, tudo junto. O que você vai fazer com essa hashtag? Você vai escrever sou da tribo do leão de Judá, sou da tribo do leão de Judá, tudo junto com a hashtag ali, tá? Você vai escrever no vídeo de hoje, é sempre no vídeo de hoje, tá? No vídeo atual. Se você escrever agora que eu já lancei esse vídeo, se escrever algo no post passado, não vai adiantar nada, você não vai ganhar, tá? O livro. Então você não vai estar nem concorrendo. Então assim, escreva hashtag sou da tribo do leão de Judá e depois escreva qualquer outro comentário que você quiser também, tá? Mas vai ter que ter essa hashtag aí. Quantos comentários pode, Gleison? 5 no máximo. Se não chegar a 100 comentários no mínimo, o total, eu não vou fazer sorteio no Instagram. Tá, isso aqui é pro Instagram. Pode no máximo 5 vezes e tem que ter essa hashtag. Beleza? Quanto tempo vai durar, Gleison? Sempre 3 dias. Tá? 3 dias dura cada promoção. Então, começa hoje e vai até eu lançar o próximo vídeo. Depois que eu lançar o próximo vídeo, só vai contar pro próximo vídeo. E assim por diante até terminar. Beleza? Isso aí é no Instagram. No YouTube, igual a sempre a gente fez.
Os 2 melhores comentários irão levar cada um deles um livro. Eu vou no Instagram, eu vou mandar um direct, uma mensagem, um inbox para você, saber que você ganhou. E no YouTube eu vou escrever no comentário: você ganhou, mande seu endereço para tal e-mail. Como que vai ser o sorteio no Instagram? Meus filhos vão escolher os números. Então, de 1 a, seja lá qual for o número, cada um escolhe um número e pau na máquina. Eu vou jogar um videozinho nos stories falando, né? Então, hoje, o sorteio de hoje ficou com esses números, etc e tal. Meus filhos vão falar. E é isso. Beleza? Eu acho que tá tudo aí, né? Bata uma fotinho desse. Isso aqui vale para qualquer tempo que você estiver assistindo esse vídeo. Pode ser daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, daqui a 1 mês. Bata uma fotinho, me marca lá nos stories do Instagram. Eu vou repostar você, seja assistindo o vídeo, seja com o livro na mão, seja com volume 1, com volume 2, com uma camiseta. Me marca lá que eu vou repostar você no meu Instagram. Beleza? E, por favor, né, para você que comprou o volume 1 ou o volume 2 pela Amazon e curtiu, deixa uma avaliação bacana para nós lá, isso ajuda também na divulgação. Mas por que ele está pedindo? Porque tem um monte de adventista que vai lá e fica achincalhando, tá? As avaliações. É um negócio bem infantil, né? Assim, bem ridículo, na verdade. Então, eles não têm muita regras, assim, muita ética, né? No que tange a religião deles. Então, eles vão e... Duvido que um adventista realmente, de fato, lê o livro inteiro, tá? Não, tá? Até porque dá pra ver quando é um verified purchaser. Ou seja, quando o cara realmente comprou o livro. Quando não comprou, dá pra ver que o cara não comprou. Então, como que ele leu o livro? Como é que ele pode dar alguma opinião se ele nem leu o livro? E tem alguns que vão lá e compram só o e-book também, né? Só pra dizer, eu comprei. Tá, mas não leu. Então, assim... Enfim, se você leu, tá? E é adventista, e realmente, de fato, se você leu inteiro e não gostou, deixa lá sua crítica, não tem problema. Mas você que leu e gostou, deixe sua crítica também. Ajude ali o ministério, beleza? Curta esse vídeo, compartilhe, faça tudo o que tem que fazer, deixa um recado aí, um comentário no YouTube, etc e tal. E vamos pra cima do tema de hoje, que é o sábado nas epístolas, uma visão específica. Vamos lá. Então, o que acontece, gente? Existem 3 cartas no Novo Testamento, escritas por Paulo, que falam especificamente a respeito do sábado, da guarda do sábado no Novo Testamento, tá? Quais são essas cartas, Gleison? Colossenses, Romanos e Gálatas. A visão geral você já viu no vídeo passado, agora você vai ver a visão específica sobre o sábado. Aqui a gente vai entrar em situações ali no Novo Testamento que deixam claro, cristalino, o que Paulo pensava sobre a respeito, né, dessa questão da guarda do sábado pelo cristão gentil. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar nesses textos. São 3 textos, assim, específicos, né, mas a gente vai dar uma olhada em volta também para entender o contexto de cada um desses textos. E a gente vai tentar extrair ao máximo ali o conteúdo deles, a exegese deles, de maneira neutra, né, para que você que está aí assistindo possa absorver o máximo de conteúdo possível e chegue a conclusões valiosíssimas até o fim desse vídeo, tá? Isso aqui vai ajudar você bastante. Que nem eu tivesse isso quando eu comecei a ver que tinha uma coisa errada. Não achei, tá? Bom, então assim, vamos ler qual é o verso de Colossenses, que é o verso e o texto mais forte contra a guarda do sábado do Novo Testamento. Vamos ler esse texto agora? Vamos lá. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Colossenses 2:16. Não permite que ninguém vos julgue, né? Por nada disso daqui. Ok. Esse texto, gente, é na verdade assim uma grande pedra no sapato adventista que cria, na realidade, uma barreira intransponível teológica para os defensores da guarda do sábado pelo cristão gentil. É um negócio que não tem como,
tá? Tipo assim, a galera, os adventistas fogem desse texto, tá? Fogem mesmo, isso é fato. Pode perguntar aí, não querem saber desse negócio aqui, tá? Por quê? Porque o cara pode ler superficialmente ou pode ler se aprofundando, não importa. O pau quebra aqui, né? Isso aqui realmente torna a vida do adventista, principalmente do professor adventista, do mestre adventista, muito difícil. Esse texto, qual que é o grau de autoridade dele? O mais alto possível. Por quê? Porque o foco dele é tratar exatamente da guarda do sábado, tá? Diferente de textos usados pelos adventistas, como por exemplo o texto ali de Atos 17:2 que a gente comentou no vídeo passado, falando que Paulo ia às sinagogas discutir com os judeus. Ah, olha lá, ele vai nas sinagogas, então ele guarda o sábado. Meu Deus do céu, eu dei o exemplo no vídeo passado. Quer dizer então que se eu for 3 sábados seguidos nas igrejas adventistas aqui de Orlando para debater com os adventistas, porque é nesse dia que eles vão estar lá, para tentar, né, mostrar para eles que eles devem se converter ao evangelho verdadeiro da graça de Cristo e não ficar com essa ideia judaizante de querer impor, né, a guarda do sábado e outras questões, como por exemplo Levítico 11, né, a questão dos animais impuros, ali, o alimento kosher, em cima dos cristãos gentios, tentar mostrar que isso é um absurdo, que não tem base teológica. Se eu for, então, nessas igrejas, quer dizer que eu estou guardando o sábado? Você está entendendo que argumento mais besta? Esse texto não fala sobre a guarda do sábado. Atos 17:2. Não fala, tá? Fala, o foco dele é Paulo ir até as sinagogas para tentar convencer esses judeus a serem, né, convertidos, mostrar que o Cristo foi o Messias prometido, etc. e tal. Então, assim, Paulo, a gente já sabe, né, tinha muito jogo de cintura, grande diplomacia, e ele se fazia como judeu para evangelizar os judeus, se fazia como grego para evangelizar os gregos, e assim por diante. Agora, nesse caso do texto de Colossenses, o texto aqui é claro, né? O que está sendo ensinado aqui? A observância ou não de costumes e leis judaicas da antiga aliança por parte do cristão gentil. Então, isso aqui tem a mais alta autoridade, tá? Para falar sobre a questão do sábado. Vamos ler os 2 versos agora. Colossenses 2:16 e o seguinte, o 17, que vai trazer mais luz ainda para esse assunto. Olha lá. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou os dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Bom, gente, como eu já comentei, mais de 25 anos de igreja, eu nunca vi ninguém numa escola sabatina ou num pequeno grupo, absolutamente ninguém, citar esse verso. Claro, agora você entende o porquê. Eu entendo e você também. Qual é o porquê? Esse verso é uma bomba atômica que cai sem defesa alguma no campo adventista, né, das pessoas que querem defender a guarda do sábado. Destrói ali os dogmas adventistas com relação à guarda do sábado. Claro que os advogados, quer dizer, os teólogos adventistas, eles sempre tentam distorcer qualquer texto que seja, né, enfim, ruim para eles. Então, de alguma maneira, eles distorcem o real significado desses textos e tentam dizer que não é bem assim. Bom, nosso dever aqui, então, é fazer o quê? Destrinchar esses versos de tal forma que a gente não vai deixar nenhuma dúvida aqui sobre o que exatamente Paulo está falando nesses versos, tá? Então, basicamente, a gente vai levantar 3 pontos aqui. E quando a gente responder essas 3 questões, a gente vai ter chegado, né, na conclusão ali final a respeito do assunto. Primeiro ponto, olha aí na tua tela. O que Paulo quis dizer com princípios elementares, o termo princípios elementares, que aparece nos versos 8 e 20 desse mesmo capítulo 2 de Colossenses.
Estaria ele se referindo aos ritos? A gente vai ler esses versos para você entender o que eu estou falando. Estaria ele se referindo aos ritos e convocações da antiga aliança? Ou talvez alguma forma de sincretismo religioso herético que havia surgido entre os colossenses? Ou a ambas as coisas? Né? O que será que está acontecendo aqui? Vamos lá. Pergunta número 2. Quando Paulo menciona no versículo 16 dias de sábado, ao que exatamente ele está se referindo? Seriam os sábados semanais? Os sábados sazonais? Ou ambos? A gente vai ver. E, número 3. Como devemos entender a exortação do apóstolo ao dizer: não deixe que ninguém vos julgue? O que quer dizer isso aqui? Não deixe que ninguém vos julgue, né? Deveriam deixar de se importar pelas críticas daqueles que não guardavam os sábados como eles estavam corretamente guardando? Ou, pelo contrário, não deixar que ninguém impusesse conceitos judaizantes sobre eles, que agora estariam livres das normas e preceitos da antiga aliança? Então, essa terceira pergunta é basicamente o seguinte: não deixe que ninguém vos julgue. Esse verso ele está falando para quem? Para o cristão gentil que guarda o sábado, e tem outras pessoas aí dizendo: vocês não deveriam guardar o sábado. Aí Paulo está falando: não deixe que ninguém julgue vocês, viu? Pelo fato de vocês estarem guardando o sábado. Porque essa é uma das defesas adventistas também. Eles dizem isso. Não, o ninguém vos julgue está falando: não deixe ninguém julgar vocês pelo fato de vocês estarem guardando o sábado. Será que é isso ou será que é o contrário? Né? Ele está falando para os cristãos gentios o seguinte: não deixe que nenhum cristão judaizante te julgue pelo fato de você não guardar o sábado. Tá? Qual dos dois? Então a gente vai responder essas 3 questões aí nesse nosso estudo. Primeiro, vamos ver a questão dos princípios elementares ali, dentro do contexto do capítulo 2. Vamos lá. Vamos ler então esses versos. Olha lá. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e, por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aí chegamos lá. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém tenha o prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque? Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então a gente leu Colossenses 2, do verso 8 ao 23. Então o que acontece? Paulo ele discorre ali, ao longo desse capítulo, situações e tradições nas quais ali o povo da igreja de Colosso poderiam acabar se envolvendo, que acabaria tirando deles o foco do evangelho,
que eles já tinham alcançado. Tipo assim, os caras já tinham entendido o evangelho e de repente começaram a se desvirtuar. Assim, é a mesma coisa que os Gálatas, tá? Então, mas o que exatamente ele está, então, né? A parte do estudo é essa. O que ele está querendo dizer com esse termo, princípios elementares deste mundo? Bom, para que a gente possa entender isso, né, a hermenêutica disso, a gente precisa ler outros versos que falam a respeito disso, até mesmo em outras cartas. Olha lá. Vamos ler agora Gálatas 4, 1 a 5, tá? Que ele menciona essa questão aqui. Olha lá. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões, né, e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, claramente, o que Paulo faz aqui? Ele faz uma alusão às leis da antiga aliança quando ele usa o termo princípios elementares desse mundo. Né? Claramente a gente vê isso aqui, ó, a fim de redimir os que estavam sob a lei. Ele traz essa ideia logo em seguida aqui é o verso anterior que fala: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares desse mundo. Quais eram os princípios elementares desse mundo? As leis da antiga aliança, tá? Olha lá. Ele diz o quê? Que o menor de idade ele é como um escravo que ainda estava preso aos termos do velho concerto e, né, por isso não poderia receber a sua herança de filho até que chegasse o tempo determinado por seu pai. Então, quando a criança é menor de idade, existe uma herança para ele receber, digamos que o pai já morreu, né? Tem uma herança ali aguardando ele. Ele não pode receber essa herança até ele se tornar adulto. É basicamente isso que ele está falando, ó. Você só pode receber herança de filho quando você amadurecer, quando você sair dessa besteira das leis da antiga aliança. Vamos ler o livro de Hebreus, que ele também usa o mesmo termo, só para a gente ter certeza, olha lá. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Hebreus 5:12. Qual que é o público da carta de Hebreus? Lembra que a gente falou sobre isso? A gente tem que ler o contexto e o público. Qual que era o público da carta de Hebreus? Os judeus recém-convertidos ao cristianismo. Então, o que Paulo está falando? Gente, vocês eram judeus. Vocês já deveriam ser mestres. No quê? Nos princípios elementares desse mundo, ou princípios elementares da palavra de Deus, que é o quê? As leis da antiga aliança. Tá? Não é possível. Vou ter que ensinar para vocês tudo de novo a respeito das leis da antiga aliança, para eles entenderem, né? Porque assim, basicamente ele está falando o seguinte, ó, se você realmente entender as leis da antiga aliança, você vai ver que todas essas leis apontavam para o Messias e agora ele chegou. Então assim, na verdade, o que esse capítulo, né, do livro de Hebreus está falando? Ele está falando ali da diferença entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Melquisedeque, que é um tipo do sacerdócio de Cristo. Então, ele está dizendo ali, olha a diferença, né, de um sacerdócio para outro, de uma aliança para outra. A antiga aliança era os princípios elementares de Deus, da palavra de Deus. E vocês já deveriam saber disso, tá? Então, ele está falando dessas questões aí. Então, quando a gente lê agora novamente aqueles versos anteriores ali, agora tudo fica bem mais claro para nós. Olha lá. Tenham cuidado para que ninguém os escravize. Há filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, as leis da antiga aliança, e não em Cristo. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, leis da antiga aliança, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Tá? Então ele está falando aqui, né, das regrinhas da antiga aliança, que quando a pessoa aceitou a Cristo, e tudo isso morreu para ele. Tá? Então, na verdade, morrer para a lei é a mesma coisa
Tá? Como que a gente sabe que morrer para a lei é a mesma coisa que morrer para os princípios elementares desse mundo? Olha o que Paulo fala em Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Tá vendo? Então, o discurso de Paulo, ele é muito coerente ao longo de todas as cartas dele. Então você pode pegar uma coisa aqui, outra ali, que tem a ver com o assunto que a gente está falando, para entender a hermenêutica, né? O que realmente é o significado desse verso de Colossenses 2,16. Então a gente pode juntar esses outros versos sim para poder entender, né, o que ele está querendo dizer aqui. Então a gente chega à conclusão do quê? Primeira pergunta que a gente fez ali. O termo princípios elementares desse mundo, usado por Paulo ali no capítulo 2 de Colossenses, se refere aos termos e leis da antiga aliança, né? O que faz o quê? Com que a balança agora pese consideravelmente, né, a favor da interpretação de que a exegese de Colossenses 2,16 de fato aponta para uma exortação contra a guarda do sábado. Tá, mas para o nosso, né, estudo ficar mais claro e para a gente ter certeza, vamos ainda responder aquelas outras duas questões ali. Olha lá. Nos versos 9, 10, 11 e 13, tá, do mesmo capítulo 2 ali de Colossenses, Paulo ele argumenta que nós já estamos completos em Cristo e por isso a gente não precisa mais do antigo ritual da circuncisão, por exemplo, né? Porque quando nós somos batizados, nós somos circuncidados nele. Olha, vamos ler ali e daí a gente explica. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Colossenses 2, 9 e 10. Olha lá. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Então o que a gente pode entender aqui? Que todo esse contexto do capítulo 2, ele gira em torno do quê? De abandonar todos os rituais da antiga aliança. Porque a gente já é completo em Cristo. Aquilo que apontava para Cristo como uma sombra já foi encontrado, já foi completo na realidade dele, quando ele chegou. A circuncisão era uma ideia que apontava para o batismo, né? Ou seja, a circuncisão na antiga aliança agora é o batismo na nova aliança, porque no batismo nós somos circuncidados nele, tá? Então ele vem e preenche todas essas sombras. Então, para a gente ter mais certeza disso ainda, vamos ler o verso 14 e 15. Olha lá. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2, 14 e 15. Então, do que se trata esse escrito de dívida que nos era contrária e que foi pregado na cruz? Porque muitos adventistas dizem que isso aí era somente algumas leis cerimoniais. Olha lá. Olha o que diz Deuteronômio 31, 26. Coloquem esse livro da lei ao lado da Arca da Aliança do Senhor. O que tinha dentro da Arca da Aliança? Os 10 mandamentos. Então coloquem o livro da lei ao lado da Arca do Senhor. Os dois ali juntos. Onde ficará como testemunha contra vocês. Então, ambos ali, tanto o livro da lei quanto a Arca da Aliança, servia como testemunha contra o povo de Israel. Por quê? Tudo aquilo que estava ali no livro da lei e nos 10 mandamentos deveria ser feito por eles. Entendeu? Então, constantemente era como se tivesse... Era como se assim, os 613 mandamentos da Torá ficassem constantemente olhando para eles como testemunha, falando, isso aqui é o correto, vocês precisam seguir esse negócio aqui. Se vocês não seguirem, vocês estão ferrados. Basicamente é isso que ele está falando. Então, isso era um escrito de dívida. Havia uma dívida, porque eles não conseguiam pagar essa dívida,
cumprindo os termos da lei ali dos 613 mandamentos. Eles não conseguiam, tá? Então o que acontecia? Esses mandamentos se tornaram como testemunhas contra eles. E existia uma dívida que precisava ser paga. Essa dívida foi pregada na cruz. Então o que era a dívida? Todos os 613 mandamentos da Torá, tá? Aliás, essa é uma grande parte das boas novas do Evangelho de Cristo, que a Igreja Adventista esconde dos seus membros, tá? Todas essas leis foram pregadas na cruz. Bom, agora que vigora a lei de Cristo, tá? Olha lá. Paulo confirma isso também em outros textos. Olha aqui, ó. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Olha lá, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Mas assim, a gente tem que ser justo e falar o quê? Os outros versos de Colossenses capítulo 2, tá? Também incluem algumas outras formas ali, ou seja, pelas quais os colossenses, eles poderiam também abrir mão da liberdade que Cristo havia dado para eles, tá? Essas formas, tudo indica, né, segundo o texto ali, além dos rituaizinhos ali da antiga aliança, existiam outras formas também. Quais eram essas outras formas? Tudo indica que essas outras formas, né, de desvio fazia parte ali, o que fazia parte? Crenças e tradições gnósticas e também crenças e tradições dos essênios. Mas como assim, Gleison? Sim, porque eles acreditavam em umas coisas meio bizarras. Eles acreditavam, por exemplo, que eles deveriam adorar anjos, acreditavam no asceticismo, acreditavam em tradições humanas com relação ao vegetarianismo, que também é bem parecido com a Igreja Adventista, e de uma certa forma a adoração a anjos também, porque eles chamam Miguel de Cristo, né? Então, se eles chamam Miguel de Cristo, eles estão adorando um anjo. E também outras questões de purificação de alimentos, umas besteiras lá, que esse povo acreditava. Então isso aí também desviava eles do Evangelho de Cristo, tá? Então não era só os rituais da antiga aliança, isso também. De acordo com o texto, tudo indica que isso aí também era um problema. Mas Paulo deixa claro que nada disso constituía nenhum valor para o cristão que já havia alcançado a plenitude dele com Cristo. Tá, mas e com relação ao sábado, né, mais especificamente, ali citado em Colossenses 2,16? Como que a gente pode ter certeza que esse sábado está, de fato, ali, esse termo sábado, está se referindo ao sábado semanal e não ao sábado sazonal? Vamos ver essa palavra no Strong? Vamos lá. Olha lá, sabaton. Vamos ver. 7º dia de cada semana. Era uma festa sagrada na qual os israelitas deviam abster-se de todo trabalho. Instituição do sábado. A lei para santificar todo o 7º dia da semana. Sábado, dia de sábado. 7 dias, uma semana. Bom, então assim, de acordo com o próprio Strong, a gente já pode concluir que pelo menos, tá? Pelo menos esse termo, ele inclui necessariamente o sábado semanal, sim, e possivelmente também o sábado anual. Ou seja, né, teoricamente ele pode ser usado para ambos, tá? Mas com certeza o sábado semanal. Strong deixar claro, tá? Mas o que acontece? Alguns teólogos adventistas dizem o seguinte: não, sabe o que é? Esse termo aí, sabaton, ele está no plural, então ele só pode estar falando não pode estar falando do sábado semanal. Não tem como, porque o termo sabaton é o sábados no plural. Esse argumento não procede, sabe por quê, gente? Primeiro, porque o fato de ele estar no plural não indica uma exclusão do sábado semanal. Nunca, tá? Porque Paulo poderia estar se referindo a ambos, sábado semanal e sábado anual. E segundo, porque em diversos outros locais da Bíblia, o termo grego sabaton, no plural, é usado para apontar o sábado semanal, especificamente somente o sábado semanal. Olha só, alguns exemplos aqui. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado, sabaton. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Tá entendendo, né? Mesma palavra. Olha lá.
Jesus lhes disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado, sabatom, o bem ou o mal, salvar a vida ou destruí-la? Lucas 6:9. No sábado, sabatom, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de adoração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali. Atos 16:13. Bom, então assim, isso aí já é poderosíssimo, tá? Já fala, peraí, de fato, aqui a mesma palavra é sábado semanal, né? Então não dá para usar esse argumento aí, pessoal, aí, os apologistas adventistas. Mas a coisa fica pior agora, a gente vai entrar, eu acho que é do ponto... Sério, quando eu descobri esse negócio aqui, eu falei, meu Deus, esse negócio aqui é muito forte, tá? Teve um pessoal que leu o meu livro ali, o Samuel Monteiro, umas outras pessoas que manjam assim de teologia, e do hebraico e do grego. Quando eles leram essa parte do livro, eles falaram, cara, aqui o bicho pega mesmo, agora o negócio vai ficar estreito. Olha só. Quando a gente analisa a ordem, presta bem atenção nesse negócio aqui. Talvez seja um pouquinho complicado, mas você tem que entender isso aqui, tá? Isso aqui é vital para você entender esse verso. Quando Paulo coloca essa ordem dos termos ali, dias de festa, lua nova e dias de sábado, e a gente compara a outros textos, tá? No Antigo Testamento, por exemplo, aonde o autor desses textos usa esses termos nessa mesma ordem, nessa ordem aí, a gente consegue colocar um ponto final nessa questão. Por quê? Porque a gente consegue tirar o verdadeiro entendimento hermenêutico a respeito desse celeuma aí, né? O que é? Tá falando sábado semanal, né? Sábado semanal. O que tá acontecendo aqui? Que sábado é esse? Tá? Então a gente vai entrar nessa questão agora. Olha lá. Quando os autores da Bíblia, outros autores da Bíblia, usam essas palavras nesse mesmo contexto, o que ela faz? Ela coloca a celebração de diferentes tipos de sábados numa ordem crescente ou decrescente. Você já vai entender. Olha aí na sua tela. Olha lá. Sábado semanal, sábado, né? O sábado mensal, lua nova. Lua nova é uma representação de um sábado mensal, tá? Para você que não sabe. Sábado sazonal, o termo dias de festa se refere a sábado sazonal. Então, acontecia assim, os escritores ali de alguns livros do Velho Testamento, ele colocava sábado, lua nova e dias de festa, nessa ordem, tá? Crescente. Ou ele também poderia colocar em ordem decrescente, tá? Olha lá, sábado sazonal, que é o dia de festa, sábado mensal, que são as luas novas, e o sábado semanal, que é o sábado, o sábado, né, do semanal a cada 7 dias ali. Agora eu vou ler, vocês vão entender, tá? Olha lá. Vou ler vários exemplos aqui para vocês entenderem. Olha ali, 1 Crônicas 23:31. É assim que a gente compreende os textos da Bíblia, tá? É buscando a hermenêutica deles, o entendimento ali em outros pontos da Bíblia que falam sobre o mesmo assunto. Olha lá. E para oferecerem os holocaustos do Senhor aos sábados, sábado semanal, né? Nas luas novas e nas solenidades, segundo o seu número e costume, continuamente perante o Senhor. Então era um costume do povo hebreu ali, do povo judeu, escrever dessa forma, tá? Quando estava dentro desse contexto. Olha lá de novo, 2 Crônicas 2:4. Eis que estou para edificar uma casa, o nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e para a apresentação contínua do pão da proposição, para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas e nas festividades. Olha lá, sábado semanal, mensal e sazonal, ou às vezes anual, do nosso Senhor Deus, que é a obrigação perpétua de Israel, 2 Crônicas 2:4. Olha ali, e isso segundo a ordem de cada dia, fazendo ofertas conforme o mandamento de Moisés, nos sábados, semanal, luas novas, mensal e nas solenidades, sazonal. 3 vezes no ano, na festa dos pães de ázimos, na festa das semanas e na festa das tendas. Olha lá, de novo, também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos da manhã e da tarde e para os holocaustos dos sábados, luas novas e solenidades, como está escrito na lei do Senhor. De novo, cara, é muito verso, você não tem como ir contra esse negócio aqui. Para os pães da proposição, para a contínua oferta de alimentos e para o contínuo holocausto dos sábados, sábado semanal, das luas novas
sábado mensal, para as festas solenes, sábado anual ou sazonal, para as coisas sagradas e para os sacrifícios pelo pecado, para a expiação de Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Agora olha esse verso aqui. Esse verso aqui de Oséias 2:11 já avisa que o sábado iria acabar. Olha ali. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados. Tá vendo? Agora é em ordem descendente. Festas, luas novas e sábados. Sazonal, mensal, semanal. E todas as suas festividades. Olha lá. E estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de alimentos e as libações nas festas, nas luas novas e nos sábados. Agora, tá vendo? De novo em ordem decrescente ali. Em toda a solenidade da casa de Israel, ele preparará oferta pelo pecado e oferta de alimentos, e o holocausto e os sacrifícios pacíficos para fazer expiação pela casa de Israel. Ezequiel 45:17. Então, assim, de acordo com todos esses textos, gente, a gente nota claramente que existe um padrão usado pelos escritores ali do Velho Testamento, que é o mesmo padrão que Paulo usa. Né? Sábado mensal, sazonal, mensal, semanal, ou semanal, mensal, sazonal, ordem decrescente ou crescente, que é, claro, é óbvio. Então o que acontece? Paulo ele usa a mesma forma de escrever aqui, tá? Veja bem, Paulo, ele manjava demais desse negócio aqui. O cara era um discípulo de Gamaliel, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, que era o maior mestre da época. Cara, o Paulo manjava da Torá demais. Para você ser mestre de Gamaliel, só para você ter uma ideia, para que você fosse considerado, né, um aluno, um prospecto para ser aluno de Gamaliel, tá? Para você entrar na classe de Gamaliel, você tinha que obrigatoriamente recitar a Torá de cor, de pé em uma só perna, porque assim, basicamente, o que o cara tinha que ter? Muito condicionamento também físico, disciplina física, né? E uma mente brilhante. Ele tinha que recitar a Torá de cor. Tá? Então, Paulo sabia de cor a Torá. Ok? E ele sabia todos esses outros livros do Velho Testamento também. Tá? Então, ele sabia desse negócio aqui. Por que raios Paulo iria ser redundante em repetir 2 vezes as festas anuais? Ele já fala festas. O sábado anual primeiro, depois luas novas e depois os sábados semanais. Por que ele iria repetir 2 vezes os sábados anuais? Não faz sentido. Se ele começou o texto falando do sábado anual, dia de festa, passou depois adiante falando a respeito do sábado mensal, luas novas. A lógica do padrão ali hermenêutico do Velho Testamento, que fala sobre o mesmo assunto, na sequência, incluir o quê? O sábado semanal. E foi exatamente isso que Paulo fez, tá? Então, assim, não faz sentido, gente. A defesa adventista não faz sentido. Esse sábado aqui é o sábado semanal, sim, senhor, tá? Então, assim, não bastasse toda essa questão, né? Todas essas provas irrefutáveis. O que mais a gente encontra aqui? Olha só, tem mais coisa. Nós sabemos que a palavra sabaton, sabaton, no Novo Testamento foi usada 60 vezes. Os teólogos adventistas dizem o quê? Não todos, alguns. Dizem que 59 das 60 vezes, 59 vezes foi usado para indicar o sábado semanal. Somente uma vez, nessa aqui, de Colossenses 2,16, Paulo usou para indicar o sábado anual. Gente. Como ingênuo o membro adventista tem que ser para acreditar numa coisa dessa. Entenda bem uma coisa. Você não precisa ter compromisso com o erro. Não importa quem você seja. Não importa que você seja 10ª geração de adventista. Nem sei se pode existir isso, mas 10ª geração de adventista, 8ª, sei lá o quê. Você não precisa ter compromisso com a mentira, gente. Isso aqui é uma mentira. Tá? Essa defesa adventista. É óbvio que aqui está falando do sábado semanal, tá? Então, assim, esse é um tipo de desonestidade intelectual óbvio por parte ali dos defensores da guarda do sábado, contra o texto bíblico, que é claro,
né, simplesmente para poder manter a máquina adventista ali rodando e os membros continuamente sendo manipulados, né, para que não enxerguem o texto mais claro do Novo Testamento que fala contra a guarda do sábado, tá? Bom, então assim, a gente chega claramente à conclusão que o sábado que o texto se refere aqui é o sábado semanal, não tem outro. Não tem outra justificativa, não tem discussão para esse negócio aqui, tá? Então vamos resumir o que a gente aprendeu até agora em 7 pontos a favor da inutilidade da guarda do sábado na Nova Aliança. Olha lá. Primeiro ponto. Paulo claramente mostra em Colossenses 2, 11 e 13 que Jesus preencheu e por isso aboliu a circuncisão, que era um dos sinais da antiga aliança. Quanto a isso, ninguém discute. Como requisito para aqueles que fazem parte da Nova Aliança. Gálatas 5, 1 a 6. Como vimos em nosso estudo, o segundo sinal da antiga aliança era o sábado. Se o primeiro sinal foi abolido, que foi a circuncisão, a lógica e as evidências textuais nos permitem presumir e entender que o segundo sinal também foi preenchido pela realidade, que é Cristo. Segundo ponto. O termo dias de sábado, do grego sabaton, usado em Colossenses 2,16, é comumente usado no Velho Testamento, pela Septuaginta, e no Novo Testamento para situações que indicam o sábado semanal. Gente, é o sábado semanal. Olha lá, terceiro ponto. Os termos festas, né, solenidades, luas novas e sábados, quando usados dentro de uma mesma frase, se referem aos sábados anuais, mensais e semanais, na ordem descendente ou ascendente. Paulo usa esse mesmo padrão em Colossenses 2,16, indicando que os dias de sábado se referem aos sábados semanais. 4. Quando o Velho Testamento menciona os sábados anuais, ele os chama de festas, solenidades, né, festividades, etc. Nunca dias de sábado. Nunca. Provavelmente por quê? Para evitar que fosse confundido com os sábados semanais. Então eles usam um outro termo, tá? Para sábados anuais. Exatamente por isso a gente pode chegar facilmente à conclusão de que os dias de festa de Colossenses 2,16 se referem aos sábados anuais e os dias de sábado se referem aos sábados semanais. Tá? Argumentos quinto. Tentarmos provar que os dias de sábado mencionados no texto de Colossenses 2,16 são os sábados anuais seria ir contra a lógica textual e forçar a barra, por assim dizer, somente para querer anular um texto que derruba o maior pilar da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a necessidade de guarda do sábado na Nova Aliança. Seria também diretamente contrário ao texto no mesmo capítulo que mostra que Jesus preencheu a necessidade do primeiro sinal da antiga aliança, a circuncisão. Se o primeiro foi abolido, por que o segundo não seria? Você não podia guardar o sábado sem ser circuncidado. Foi abolido o primeiro, obviamente o segundo também. Sexto argumento. Se dias de sábado se referem aos sábados anuais, o texto de Paulo se tornaria redundante. Por que ele iria repetir 2 vezes? Sábado anual. E sem sentido nenhum. Tá? Ali. Porque ele repetiria 2 vezes os sábados anuais? Uma vez como dias de festa e depois como dias de sábado? Ninguém consegue explicar isso daí. Sétimo, se nós forçarmos a interpretação de dias de sábado como sábados anuais, estaríamos quebrando a ordem natural dos textos do Velho Testamento, que elencam os mesmos termos em ordem decrescente ou ascendente dos sábados anuais, mensais e semanais. Toda hermenêutica bíblica com relação a esses versos estaria quebrada e perderia o sentido se acatássemos esse fraco argumento adventista. Bom, tá claro, gente. O sábado aqui é o sábado semanal, tá? Que ele está falando, ele inclui o sábado anual, mensal e semanal. Tudo isso não deve ser guardado, de acordo com Colossenses 2,16. Agora, e o termo ali, o terceiro problema ali, né? E o termo, não deixe que vos julguem, né? Que é a última pergunta que a gente vai responder sobre essa questão de Colossenses. Quem estaria julgando quem? Quem não está guardando o sábado está julgando quem está guardando? Ou quem está guardando o sábado está julgando aqueles que não guardam e não deveriam ser julgados? Ou seja, não deixe que vos julguem. Quem está julgando quem? Bem, pelo contexto que a gente viu até agora, é óbvio, né? Que quem estava julgando eram os cristãos judaizantes que estavam julgando ali os colossenses, porque eles não guardavam o sábado. Tá? Por quê? Porque eles estavam tentando perverter ali o evangelho com essas práticas da antiga aliança. Né? E com isso colocar novamente os colossenses ali debaixo desse jugo inútil aí. Uma religiosidade realmente sem
sentido, que já havia sido completamente abolida por Cristo. Tá? Então, olha lá. O próprio texto declara, gente, em seguida: pois essas eram sombras de coisas que haveriam de vir, mas a realidade encontra-se em Cristo. Essa justificativa de Paulo, né, respondendo, digamos assim, justificando o verso anterior, não faria sentido algum se ele tivesse defendendo a guarda do sábado como uma sombra que era uma sombra que já encontrou a realidade em Cristo. Novamente o texto perderia completamente sentido, tá? Então, assim, vamos só por um minuto, vamos imaginar que os adventistas estão corretos, né? E ali, quem não deixe que vos julguem, seriam os guardadores do sábado sendo julgados pelos não guardadores do sábado. É isso que alguns adventistas, alguns teólogos adventistas utilizam aí para tentar salvar esse problema aí, os adventistas desse problema. Vamos admitir que eles estão certos, então. Tá, não deixe que vos julguem, beleza, está falando da outra coisa, não da realidade, mas tudo bem. Então, quais seriam as consequências de a gente acreditar nisso, gente? Olha lá. Imediatamente, a gente chegaria à conclusão que não somente o sábado semanal, como também as festas de lua nova, como também as festas judaicas, que são sábados anuais, deveriam da mesma forma ser celebrados. Você, adventista, celebra as luas novas, os sábados anuais, as festividades, as solenidades? Você celebra a festa dos tabernáculos? Você celebra tudo isso daí? O jubileu, a Páscoa da maneira com que os judeus celebram? Você faz isso? Não. Por quê? Porque não há necessidade. Da mesma forma, não há necessidade de guardar o sábado semanal. É impossível você desvincular uma coisa da outra. Paulo elenca no mesmo verso, um grudado ao outro. Se o sábado semanal deve ser guardado, então também as festas de luas novas devem ser celebradas e as festividades anuais também devem ser celebradas, judaicas. Tá? Esse pacote ele vem unificado, você não tem como separar ele. E ele coloca na mesma frase dizendo que tudo isso eram sombras de coisas que haveriam de vir. Se ele diz que tudo isso eram sombras de coisas que haveriam de vir, que encontraram sua realidade em Jesus, mas mesmo assim tudo isso deve ser continuamente guardado até os dias de hoje, então o que dizer do sacrifício de cordeiros, da circuncisão e de todos os outros rituais judaicos que obviamente foram abolidos com a vinda de Cristo? Eles também devem ser observados? Se dizer que é uma sombra que encontrou a realidade em Cristo não funciona para você, amigo adventista, então todas as outras sombras devem ser guardadas até hoje, para que você seja coerente, né? Será que você, adventista, está preparado a fazer todos esses rituais aí judaicos nos dias de hoje? Presta atenção, gente, tá? Presta atenção. Você não é bobo mais, você não tem mais desculpa. Tá? O conhecimento chegou na tua casa. Você não é mais ignorante. Você não precisa ficar fazendo essas besteiras aí, sendo enganado, manipulado, sem questionar nada. Questione. Veja se faz sentido. Então, assim, ou isso, você guarda tudo, ou você rasga esse verso aí. Arranca o livro de Colossenses aí da sua Bíblia. E faz de conta que ele não existe. Tá? É isso que você pode fazer. Além disso, tá? Mais um ponto aqui. Se é necessário que a gente adicione algo ao que Cristo fez na cruz, como por exemplo guardar o sábado, né? Se essa sombra aí não adiantou ter sido encontrada a realidade dela em Cristo, então a última implicação aqui é o quê? Que a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê que o que Jesus fez na cruz não foi suficiente para nos salvar. E se o que Cristo fez na cruz não foi suficiente para nos salvar e a gente precisa de mais uma forcinha ali da guarda do sábado semanal para que a gente seja salvo, então de fato o Tetelestai não aconteceu e os adventistas têm que, ou seja, o está consumado não aconteceu ali. Então aonde que a gente vai parar? Né? Então o que Cristo fez não foi suficiente, então a gente precisa guardar o sábado também. Então
Então as sombras não foram todas encontradas na realidade de Cristo. Então assim, o fato, gente, é que a gente está debaixo do sacrifício de Cristo na nova aliança, e isso nos torna completamente justificados pela fé que nós temos em Cristo. O restante não existe mais. Ou seja, essa história que Ellen White traz, que o sábado deve ser guardado, é balela, tá? Como que você pode, amigo adventista, aceitar tamanha heresia, tá? E permanecer nesse lugar aí que prega um evangelho tão distorcido para você? Você não tem amor próprio? Você gosta de ser machucado, de ser... É uma violência espiritual. Você está sendo violentado espiritualmente, tá? Estão te roubando o verdadeiro sentido do evangelho, o verdadeiro entendimento do evangelho. Isso é um problema seríssimo, então muito cuidado. Bom, a gente encerrou aqui a carta aos Colossenses agora. Vamos para a carta aos Gálatas, tá? Olha lá, vamos ler o texto agora, que é também matador contra a questão da guarda do sábado. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Bom, pelo que a gente estudou até agora, gente, fica claro aqui o que o texto quer dizer, né? Mas assim, tá, para fins didáticos, vamos nos defender teologicamente um pouco melhor aqui e vamos nos aprofundar mais um pouco, lembrando que tem muito mais no livro, que é só uma pincelada. Então a gente precisa se ater ao contexto desse livro mais uma vez para provar de maneira incontestável que o que Paulo está dizendo aos Gálatas aqui é: não guardem nem dias de sábado, nem meses, luas novas, nem tempos, sábados sazonais, nem anos, sábados anuais. Qual é o tema central dessa carta, gente? É a necessidade de estabelecer a igreja da Galácia que eles não deveriam se deixar escravizar novamente pelas leis da antiga aliança, tá? Porque haviam cristãos judaizantes, ali, os cães, você lembra que Paulo chamava eles de cães? Tentando colocar eles debaixo de novo da falsa circuncisão, das leis da antiga aliança, do sábado, etc. e tal. Gente, eu passei 2 anos estudando essa questão do sábado, tá? Do momento que eu saí da igreja adventista, eu passei 2 anos estudando a questão do sábado a fundo, até para poder escrever esse livro. E o que eu comecei a fazer foi um exercício interessante que eu passei a fazer quando eu li a carta aos Gálatas. Eu trocava o nome Gálatas, aí, né, como uma forma de estudo somente, como uma forma de brincadeira, digamos assim. Trocava o nome Gálatas por Adventistas do Sétimo Dia. Tá? E assim, é a mesma coisa. Os Gálatas eram, na verdade, né, os Adventistas da época de Paulo. Aqueles que se deixaram, né, ser colocados debaixo do jugo da antiga aliança. Porque alguns não deixaram. Né? Nem todos os Gálatas eram bestas, mas alguns eram. Então, olha olha o esforço de Paulo, tá, em explicar por que os Gálatas não deveriam se colocar debaixo do jugo da aliança. Eu vou ler, quando eu ler Gálatas aqui, você troca aí por Adventistas, tá? Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Ó Adventistas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Gálatas 3, 1, 3. Estão entendendo, gente? Olha lá. E aqui, de novo. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Você quer viver debaixo da guarda do sábado? Por toda a lei você vai ter que viver agora. E não é pela fé, tá? É pela lei. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito:
Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Gálatas 3, 11 a 13. E ali novamente, assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Gálatas 3, 24 e 25. Bem, a gente precisa fazer esses lembretes aqui a respeito do contexto do livro de Gálatas para a gente entender melhor, né, gente? O que o Paulo estava querendo dizer ali, qual era o contexto, tá? E o contexto era: não deixem ser colocados debaixo do jugo da antiga aliança, que já havia, obviamente, se tornado obsoleta. Olha mais um texto aqui. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, que é o texto nosso principal ali, de Gálatas, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos elementares, fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Agora você consegue entender melhor, né? Todo o contexto. Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Gálatas 4, 9 a 11. Bom, mais uma vez Paulo menciona o quê? O termo rudimentos elementares. E a gente agora já sabe o que isso quer dizer. Né? Então, lembram-se o que era? As leis e tradições da antiga aliança. Então, isso aqui agora é novamente confirmado pelo verso chave, áureo aqui, que é o quê? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Mas quais seriam esses dias, meses, tempos e anos, Gleison? Exatamente o que a gente acabou de ver na carta aos Colossenses. Os dias eram os sábados semanais, os meses as luas novas, os tempos seriam os sábados sazonais e os anos os sábados anuais. Entendeu agora, gente? Ele usou o mesmo padrão, só que agora ele colocou todos. Às vezes ele colocava somente, ele tirava o sábado sazonal ou tirava o sábado anual. Mas sempre tinha o sábado semanal e o mensal e depois ou o sábado sazonal ou o sábado anual. Nesse caso ele colocou todos. Tá? E colocou em ordem crescente. Beleza? Né? Então assim, o mesmo padrão Paulo utiliza novamente. Então, gente, se a gente lê o livro inteiro de Gálatas, tá? Você vai ver que o contexto é muito claro. E não existe nenhum argumento que traga o mínimo de convencimento contra a ideia de que essa expressão guarda de dia se refere ao sábado semanal. É o sábado semanal, gente, tá? E assim, Paulo, inclusive, o que ele faz? Ele conecta o convencimento da necessidade da guarda do sábado e de outras leis da antiga aliança impostas por falsos mestres. Ele chama isso do quê? De feitiçaria. Você viu ali? Por que se deixaram ser enfeitiçados? Feitiçaria. Quem está por trás das feitiçarias? Quem seria esse ser? Não seria muito pesado usar esse adjetivo? Mas é importante para você saber. Quem é que está por trás desse feitiço de colocar você debaixo do jugo da antiga aliança? Somente um ser que pode estar por trás disso, e não é Deus. É exatamente o inimigo dele, que ama colocar cristãos gentios debaixo das correntes legalistas da antiga aliança novamente. E isso com certeza vai impedir essas pessoas de ter uma intimidade real com o seu Pai, com o seu Criador. Então assim, se a gente não aceitar esse texto paulino da maneira clara a que ele se refere, a gente tem novamente, né, as mesmas consequências ali que a gente tem no livro de Colossenses, né? Então, e outra coisa, gente, que vocês precisam entender, vocês adventistas precisam entender. Se de fato é pra gente guardar o sábado, quem deu autorização para a igreja adventista de inventar as suas próprias normas de guarda do sábado? Esse é um outro ponto, tá? Se você quer guardar o sábado, seja coerente e guarde o sábado de acordo com as regras mosaicas do Antigo Testamento. E aí você vai ver o peso desse negócio aqui. Não é bolinho, tá? Olha só, para a gente ter uma ideia
de como é difícil se guardar o sábado da maneira correta. Os judeus dizem que se o povo judeu conseguisse guardar o sábado perfeitamente, pelo menos uma vez, o Messias, que eles ainda esperam, que, né, eles não creem que Jesus é o Messias, o Messias que eles ainda esperam chegaria. Tá? Eu convido aqui um amigo adventista para ir até Israel e passar uma semana lá com uma família ortodoxa judaica. Para você ver o que é, passe um mês lá. Para você ver o que é guardar o sábado. Se você fizer isso, você vai ver que é um absurdo a tua ideia de querer guardar o sábado. E você vai ver o tamanho do engano, do engodo religioso que você foi colocado. Os próprios judeus, que são extremamente zelosos com relação ao sábado. Poxa, a gente não conseguiu guardar nem uma vez ele direito, como um povo, né? Todo o povo judeu. Se eles fizessem isso, o Messias viria. É uma dos pensamentos de alguns judeus ali. Bom, é isso com relação à carta aos Gálatas. Agora vamos entrar na última carta, no estudo da última carta, aqui no dia de hoje, né? Que é a carta aos Romanos, tá? Vamos ler o texto áudio, que fala sobre o sábado também? Olha lá. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Bom, o que acontece? Aqui, obviamente, está falando agora do sábado, tá? Isso é óbvio também, né? Mas mais uma vez vamos tentar entender o contexto, né? Para a gente ter certeza do que a gente está falando e o público também para qual essa carta foi escrita, tá? Quem era, gente? Quem eram essas pessoas que Paulo estava escrevendo? Se lembra? A igreja de Roma era uma igreja mista, tinha tanto judeus recém-convertidos ao cristianismo como gentios recém-convertidos ao cristianismo, pagãos, né? E outra coisa que a gente pode notar de cara é o quê? Um tom bem mais ameno de Paulo, quando ele fala da guarda do sábado agora. Ele não pega tão pesado como ele pegou contra os Gálatas, né? Ele não trata esse povo, nessa carta ele não pega tão pesado assim como ele falava em outras cartas para o público que era estritamente gentil cristão, né? Por quê, gente? Você já sabe por quê. Paulo, ele tinha muito jogo de cintura, tá? Ele tinha muita diplomacia na hora de evangelizar, ele tinha muitas estratégias ali, né? Então, assim, o que ele fazia? E isso é claro, né? Ele se fazia, tá nas próprias cartas dele, ele se fazia de judeu para converter os judeus a Cristo, ele se fazia de grego para converter os gregos a Cristo. A gente já falou extensivamente a respeito disso. Então, quando ele mandava uma carta para uma igreja que era mista, obviamente ele tinha que ter mais cuidado, ele tinha que ter mais tato ali nos argumentos dele, né? E, além disso, gente, a igreja de Roma ela não tinha o mesmo problema da igreja da Galácia, a igreja dos Gálatas e dos Colossenses. Eles não tinham cristãos judaizantes ali, cristãos que colocavam a salvação ou a guarda do sábado, etc., como ponto de salvação. Era algo muito mais cultural, né? Eles não pervertiam o evangelho ali nessa igreja de Roma, tá? Impondo a guarda do sábado e outras besteiras ali. Então, o que acontecia ali, nesse caso, era aparentemente, né, o que a gente pode notar, era que era uma divisão de opiniões mais tranquilas assim a respeito de costumes que poderiam ou não ser incluídos, né, como uma forma de religiosidade aí dessa igreja. Mas na verdade assim era só isso, não era nada disso apresentava um perigo real ali para o entendimento do evangelho. Mas mesmo assim, Paulo ele não abriu a mão de se posicionar de maneira firme em favor da liberdade do cristão, mesmo nessa carta aqui aos Romanos. Olha o que ele fala, por exemplo, às vezes ele dá umas cutucadas, aquela história do bate-a-sopra, né?
Olha lá. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Romanos 14, 2. Né? Então, assim, ele tinha, sim, uma preocupação em apaziguar os ânimos ali, né? Os conflitos dos irmãos ali que congregavam juntos, diferentes tipos de cristãos, e de frear o julgamento de um contra o outro, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que existe uma tentativa constante por parte de Paulo de se posicionar também firmemente defendendo o evangelho, tá? Mas ele não fazia isso, como é que eu posso te dizer, alienando completamente um dos grupos. Ele era firme, ele se posicionava, sim. Porém, ele não se colocava completamente contra um grupo em favor de um. Ele não se colocava totalmente contra os judeus cristãos em favor dos cristãos gentios. Ele não fazia isso, tá? Porque ele tinha cuidado, né, na hora de tratar esse povo. Porque ele não queria romper de vez com os judeus cristãos, escandalizar eles, né? E eles acabariam largando tudo. Eu não quero mais saber desse negócio desse evangelho, que eu vou voltar para o judaísmo. Então ele cuidava, né? E assim, a estratégia dele era a seguinte: eu vou jogar umas pérolas aqui do evangelho, beleza, para eles entenderem. Eu não vou abrir mão da minha posição em favor do evangelho, né, e contra as loucuras, mas eu vou cuidar na hora de falar, muitas vezes com esse povo, para que eles não abandonem completamente o evangelho e se revoltem contra mim, né? E por causa disso abandonem o evangelho. Então, ele apostava que no longo prazo, esses judeus recém-convertidos ao cristianismo, eles iriam ter uma maior revelação a respeito do evangelho com o tempo e iriam amadurecer, tá? E realmente funciona isso, né? Isso a gente vê que realmente é algo que tem muita gente que, né, acabou de se converter, o cara não entende. Você não vai pegar tão pesado com ele, tá? Porque não quer que o cara, né, abandone completamente. Então, assim, por exemplo, da maneira com que ele pegava pesado com os Gálatas, né? Ó, Gálatas insensatos. Ele tinha essa liberdade maior de falar assim com eles, porque esse pessoal nunca foi judeu. E os judeus, mesmo os convertidos ao cristianismo, eles eram mais cabeça dura, eles eram mais zelosos, né? Então, digamos assim, era muito mais fácil para Paulo converter um gentil, um pagão, do que um judeu, né? Porque os caras eram mais cabeça dura. Então, assim, ele cuidava, né? Vamos entender um pouco mais uns textos a seguir aqui, ó. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Romanos, mesmo capítulo, Romanos 14, 10, 13. Você viu que ele, né, gente, não vamos julgar ninguém e tal, mas, ao mesmo tempo, ele é firme com relação à questão ali da pureza de todos os alimentos. Olha lá. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Nossa, mais claro do que isso. Se o seu irmão ficar triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Tá. Então, assim, a gente nota o quê? Vamos entender um negócio aqui. A gente precisa se colocar na situação que Paulo estava, né? Então tinha dois povos completamente diferentes congregando junto. De fato, os alimentos que ele está dizendo assim, gente, a verdade é essa aqui, nenhum alimento é impuro, a não ser para aquele que acha que o alimento é impuro.
Então a situação, digamos, era assim. Chegou lá uns gentios e estavam congregando e foram sentar e foram almoçar juntos. A igreja foi almoçar junto. Alguns gentios trouxeram camarão ali para comer. E outras coisas mais, caranguejo, sei lá o quê. Sentaram na mesa com os judeus recém-convertidos. Os caras olharam para aquilo e falaram: não vou comer isso. Isso aí é alimento impuro. E os gentios falaram: cara, não é impuro. Paulo é claro a dizer que não é impuro. Você pode comer. Não, mas eu não vou tocar nesse negócio aí. Porque a cultura deles era diferente. Eles já vinham de uma martelação. Você não pode comer isso aqui não é kosher, etc e tal. Então o que Paulo está dizendo? Amigo, gentil, tá, não cause problema. Não traga alimento que é impuro, que os judeus cristãos podem pensar que seja impuro. Para que isso? Vamos tentar conviver bem. A verdade é, o fraco come legumes, porque ele não entendeu ainda, né? O evangelho, ele não entendeu. Mas para ele é impuro, então não, tudo bem. Ele não quer comer, não coma, tá? Mas a verdade é, o reino de Deus não é comida nem bebida, não tem nada a ver com isso, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Vocês estão entendendo, gente? A gente tem que tentar incorporar. Assistam a série The Chosen, pelo amor de Deus. Vocês vão entender a realidade do negócio. Sair da letra ali e viver a realidade do que aconteceu. É muito legal, tá? Recomendo. E aqui da mesma forma, o nosso estudo é esse. Tentar entender o que estava acontecendo ali, né? Então assim, a gente nota que Paulo, toda vez que o Evangelho de Cristo é atacado e algum peso a mais é colocado em cima do cristão para fazer isso ou aquilo, ele não mede esforços e argumentos, muitas vezes pesados, né? Para impedir que essa distorção aconteça, tá? Isso fica claro ali nos textos de Gálatas e Colossenses. Mas, mais uma vez, ele é diplomático, né? E ele, por isso que se tornou o maior evangelista de todos os tempos. Então ele não gerava atrito desnecessário também, quando o tema não afetava a verdade do evangelho. Então assim, ele buscava apaziguar, gente, calma, né? Vivam bem, tal, abra mão aqui. Por exemplo, a gente vê, ele circuncidou Timóteo. Ele era contra a circuncisão agora. Por que ele circuncidou Timóteo? Porque foi um caso específico, rema ali, para Timóteo, que os judeus que estavam com ele estavam tendo preconceito com ele. Então ele foi lá e circuncidou Timóteo, tá? Mas ele era oposto a essa prática claramente ali no livro de Gálatas. Ele é esquizofrênico? Não. Ele se adaptava, né, dentro de algumas situações ali, para poder influenciar mais aquele povo, tá? Paulo, por exemplo, ele raspou a cabeça quando ele fez um voto, tá lá em Atos 18. Ele também se purificou no templo, Atos 21, 23 a 26. Isso tudo não é contradição na vida de Paulo. É simplesmente, né, eram estratégias que ele utilizava ali para plantar mais igrejas, alcançar mais pessoas, etc. Tá? Então, assim, o que a gente vê ali nessa carta aos Romanos é uma leve transigência por parte de Paulo, com relação ali aos judeus recém-convertidos, simplesmente por uma questão estratégica. Mas ele nunca fazia isso com relação aos gentios que estavam nessa igreja. Ele não abria mão né? Porque nessa igreja o que aparentemente que estava acontecendo, tá, era o contrário. O pessoal que era gentil julgava e desprezava esse pessoal aí que antes era judeu, né? Ali era meio que acontecia o contrário ali. Por que a gente, né, pode pensar isso? Mais ou menos pelo contexto a gente chega a essa conclusão. É certeza? Não, não é. Mas é mais ou menos o que a gente pode entender. Olha lá. Você, porém, porque julga o seu irmão, e você, porque despreza o seu irmão? Né? Romanos 14, 10. Então havia um desprezo por parte de uns, julgamento por parte de outros. Pode ser que ambos faziam isso, né? Eu creio que era mais ali os gentios que estavam pegando no pé ali dos antigos judeus. Pode ser, né? Bom, então assim, o que a gente pode ver, na verdade, que Paulo está fazendo ali é exercitando a lei do amor de Cristo, né? Ele aplicou muitas... A lei do amor de Cristo era ampla, é ampla, e ela dá espaço para a gente manobrar, entendeu? Vamos fazer dessa forma, ser mais diplomático e tal,
para poder chegar ao fim, que é o que? A conversão desse povo e a salvação deles. Então, isso dava mais liberdade para Paulo e, né, acabou gerando resultados ali admiráveis para o avanço, né, do reino de Deus na Terra. Principalmente naquele período, que era um período crucial para a igreja cristã. Né? A igreja tinha que crescer naquela época. E foi por isso que Deus escolheu Paulo, né? Então, assim, a gente nota isso, né? Que naquele período existia ali uma certa adequação que tinha que existir e tal. E é diferente de vários outros locais da época e vários locais dos dias de hoje, né? Mas naquele período, para aquela igreja, era necessário que fosse assim, mais diplomático. Bom, então, para a gente chegar à conclusão final a respeito da questão do sábado aqui nas cartas de Paulo, a gente não pode deixar de lado o fato de que, se a guarda do sábado fosse algo a ser observado pelo cristão gentil, olha só, e se esse mandamento, de fato, né, é algo que tenha tamanha importância dentro da visão geral do cristianismo, que vai chegar ao ponto de ser o maior ponto de controvérsia final do fim dos tempos, como diz a igreja adventista. Pergunta eu tenho, mais uma. Por que raios Paulo, o apóstolo dos gentios, em absolutamente nenhum momento, tá, ensinou de que maneira os gentios deveriam guardar o sábado? Já parou para pensar nisso? Paulo era extremamente meticuloso nas cartas dele. Ele dizia, faça assim, não faça assim. Detalhes ele dava. Por que sobre o sábado Paulo nunca apresentou a maneira correta de os gentios guardarem os sábados? Quais seriam essas diretrizes de guarda? Deveria ser, talvez, nos moldes da lei mosaica, do Antigo Testamento? Tá, mas se for para guardar, tem que ser dessa forma, tá? É o que mais faz sentido. Mas se é para os gentios guardarem dessa maneira, então eles também devem aplicar as mesmas consequências, né, que ocorriam no Antigo Testamento em cima daqueles que não guardavam direito o sábado. Ou seja, apedreja o cara. Mata o cara que não guarda o sábado. Ou desliga ele completamente do povo de Deus. Era assim que acontecia. Pacote só. Você vai guardar o sábado? Você vai guardar o sábado da maneira que Moisés ensinou? Então as consequências devem ser as mesmas. Tá? Mas quem tem autoridade, né, para estipular esse negócio aí? Se foi Jesus, por que a Bíblia diz que ele continuamente quebrantava o sábado? Então a gente deve seguir o que Jesus fazia. Então a gente tem que quebrar o sábado. Lembrando que ele era judeu e algumas vezes ele tinha que guardar o sábado, etc. e tal, por toda a questão dele ser, a gente não é judeu, e ele foi circuncidado, celebrava as festas judaicas, etc. e tal, tudo aquilo que a gente já falou. Mas, ou será que seria de acordo com Paulo? Moisés, Jesus ou Paulo? Paulo não só não exige a guarda do sábado, como ele é totalmente contra, como a gente acabou de provar aqui, né, a guarda do sábado pelo cristão gentil. Ele é totalmente contra. Ou será que a gente deve abandonar esses três? Não, não é nem Moisés, não é nem Jesus, não é nem Paulo. Sabe quem que a gente deve acreditar e ser guiado? Por quem? Por Ellen White. É a mensageira do Senhor, né? Então é assim que a gente deve fazer. A gente abandona toda a Bíblia e guarda o sábado de acordo com o que a mensageira do Senhor disse. Nesse caso, o que a gente vai estar fazendo é indo diretamente contra tudo aquilo que nos é ensinado no Novo Testamento e também no Velho Testamento, porque não é a mesma coisa também. Então, gente, a gente chega à seguinte conclusão. Paulo, ele detalhou diversos ensinamentos para a igreja que ele havia as igrejas que ele havia plantado ao longo dos anos. Muitas delas tinham ali judeus recém-convertidos, outras apenas gentios, outras tinham os dois grupos.
Por quê? Porque ele nunca mencionou a maneira correta de guardar o sábado para esse povo, gente. Por quê? Se é algo de suma importância para o conflito do fim dos tempos, grande conflito. Algo que seria de extrema utilidade, tanto para o povo das gerações passadas, mas principalmente para nós. Deus sabia que a gente ia estar lendo essas cartas. Por que Paulo não colocou ali a maneira correta? Levando em consideração que Paulo, por muitas vezes, deixa claro a inutilidade, né, dos preceitos da antiga aliança e os malefícios de se voltar aos princípios elementares deste mundo, ou, né, os princípios elementares ou rudimentares, após a vinda de Cristo, né, e levando em consideração ainda versos que são diretamente contra a guarda de dias, principalmente ali em Colossenses 2,16, Gálatas 4, 9 a 11, né, e até mesmo Romanos 14, 5, a gente conclui o que, gente? Que a gente conclui? Que o sábado não é, nunca foi e nunca será requerido por ninguém que se colocou debaixo da nova aliança. Essa é a mais pura verdade e talvez a mais dura verdade que você, amigo adventista, vai ouvir hoje. Se você é sincero, tá? E você está acompanhando os estudos até aqui, você sabe que essa é a única conclusão sensata a se chegar. Você gosta de ser enganado? Ok, continue sendo enganado. Mas a verdade é essa. A verdade é essa. Agora você faz com isso o que você quiser. Mais uma vez, você não precisa ter compromisso com a mentira. Tenha compromisso com a verdade, com a palavra de Deus, sim, etc e tal, dentro do seu contexto e tudo mais. Mas, gente, depois que você descobre que algo é uma farsa, Deus não te pede isso, tá? Que você tenha compromisso com a mentira. Então, ame-se a si próprio. Tenha amor próprio. Te dá um basta na manipulação, nos enganos que estão sendo impostos em cima de você e da tua família. E diga, gente, basta. Chega. Você vai ligar Novo Tempo? Olha, muito bem feito. O canal da Novo Tempo é administrado de maneira invejável. Assim, o pessoal ali, os pastores têm uma lábia sensacional. Enrolam você direitinho, tá? Mas você prefere o que? Ouvir o Judas com a lábia mansa ali, com a lábia doce, né? Pra te enganar, ou o Pedro duro, mas falando a verdade? Cuidado, gente, tá? Cuidado, muito cuidado. Analisem com calma. Vejam esse vídeo novamente se quiser. Leve tudo isso para o seu estudo. Não acredite em mim, tá? Estude a fundo, vá a fundo, veja se o que eu estou falando é verdade ou não. Vá em todas as questões hermenêuticas que eu trouxe. Veja se é uma invenção minha, tá? Procure entender melhor, gente, o que foi colocado para vocês ali como verdade absoluta e ver se isso de fato procede. Entenda, se o que a Igreja Adventista está falando é verdade, então esses textos aqui todos são mentirosos. Tá? A verdade é essa, então você tem que arrancar. Esquece a Bíblia, gente. Quer ser adventista? Esquece a Bíblia. Ou melhor, rasga todo o Novo Testamento. Você pode até ficar com o velho, mas daí você também vai ter que viver debaixo das consequências da lei da Antiga Aliança. Ou então você rasga tudo, queima a Bíblia e fica somente aí com os livros de Ellen White. Aí é contigo. Então eu espero que você tenha sido edificado por esse estudo de hoje. Eu sei que eu fui, né? Porque assim, na verdade, aquele que passa o estudo é o que mais aprende, né? A gente aprende bastante quando está passando o ensino para as pessoas. Gente, não fique presos ao engano, tá? Eu estou fazendo isso aqui, não fique bravo comigo, você é amigo adventista, se quiser ficar também, fique. O que eu vou fazer? Mas a verdade é,
O que eu quero e o que eu estou fazendo aqui é tentando libertar pessoas de um jugo que eu mesmo estava preso no passado. Então eu faço isso por amor a essas pessoas e visando a libertação delas, né, em nome de Jesus. Esse é o meu chamado, eu vou realizar, pelo menos por enquanto, esse é o meu chamado. E a gente vai levar vocês até a linha de chegada. Daqui a 3 dias, próximo vídeo também vai ser pau vai quebrar, tá? A gente vai entrar nos argumentos da Igreja Adventista a favor da guarda do sábado pelo cristão gentil. A gente vai destrinchar todos esses argumentos e mostrar para você, olha, quando eles te falarem isso, a realidade é essa daqui. Entenda por que eles e como eles estão te enganando, tá? Você vai saber isso no próximo episódio, daqui a 3 dias, a 8h01 da noite. 8h01, não é 8h10, tá? 8h01 da noite, daqui a 3 dias, a gente se vê novamente. Curta, compartilhe, boa sorte no sorteio, na promoção dos livros. E não se esqueça de deixar ali uma avaliação na Amazon para nós. E também bate aí uma fotinha aí, joga nos teus stories e vamos que vamos. Beleza, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.